Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas você vai assistir o nosso podcast, mas estamos aqui na nossa terceira edição de 2026 e do nosso 12º podcast. Então está no ar mais uma edição. E hoje estamos recebendo a pessoa que eu conheço que é mais calma de toda a cidade do Guarujá. Não gosta de briga, não gosta de uma discussão, não gosta de desafio. Estamos recebendo aqui nos estúdios da UND nada mais, nada menos que Gabriela Fontes. É isso mesmo, pessoal. Para quem conhece... Comenta aí, olha. Conhece, quem sabe que ela é super tranquila. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Gabi, como nós chamamos. Um prazer receber você aqui, mas para as pessoas que não te conhecem, nessa pessoa que é sorridente, simpática. A mulher do povo. A mulher do povo. Fala pra mim quem é a Gabriela, de quem ela é filha, de quem ela é irmã e com quem ela é casada, nem de quem ela é mãe, porque o assunto é isso hoje, por favor. Bom, oi Felipe, oi todo mundo. Gente, tô muito nervosa, né, mas tô muito feliz. É tímida, né? Eu sou um pouco tímida, mas vou me soltando aos poucos assim. Quem conhece sabe. Mas, brincadeiras à parte, como o Felipe disse, a menina mais calma, mansa e humilde, né? Com o espírito de Pedro, bem predominante. Mas eu sou a Gabriela Fontes, pra quem não conhece, tenho 24 anos, filha de senhor Geraldo, dona Deise, irmã de Ezequiel e Lucas, casada com o Igor Alexandre, melhor baterista da Baixada. Eita, glória. Tem que fazer propaganda do meu marido, Aí, né? E mamãe do João também, que tá aqui no forninho, né? Que muito em breve... E oram aí pra não acontecer aqui durante o podcast. E que não seja hoje, né? Porque já tá pra nascer ali, olha. Fazendo uma propaganda do meu amigo Igor. Revelação do talento teens. Olha aí, olha. O pastor Rodrigo achou ele no meio do nada de Vicente Carvalho lá. Achou, chorou quando saiu do talento teens. Lindamente. Né? Mas realmente é um excelente baterista. Parabéns, pastor Rodrigo, por achar... Vou ter que falar, né? Esse tesouro, essa obra-prima aí, que é o Igor. E ó, tá crente hoje, hein? É o baterista que leva a Bíblia pra igreja. Olha isso. De vez em quando ele esquece, mas tá levando. Não, ele esquece a baqueta agora, vai. Ah, é? Olha aí, ó. Como a paternidade acaba mudando. Gabi, nosso bate-papo é uma conversa, como a gente sempre costuma ter. Porque hoje todo mundo vê, né, o Igor, a Gabi gerando o João. Em breve nós estaremos aí celebrando com ele nos braços, mas segundo a ciência, a medicina, não era pra acontecer, né? Então o João, na verdade, é um milagre de Deus pra sua vida. Conta, né, pra quem não conhece a sua história, como que foi poder hoje estar sentindo literalmente um milagre de Deus sendo gerado em você. João, ele sempre foi muito desejado, sonhado, mas muito distante. E quando eu ouvia, né, os médicos dizendo que um dia, se ela pensar em engravidar, seria algo que ela precisa de um tratamento, de acompanhamento, enfim. Eu sou um pouco tinhosa, né? Quando eu falo assim, você não pode, é aí que eu quero. E aí, devido a alguns problemas que eu tive na minha infância de saúde, então foi tudo muito incerto, né? Então, o intestino não funcionava, a bexiga não funcionava, e aí o útero ser capaz de gerar também era uma incógnita, né? Mas quando o médico falou assim, quando ela iniciar 15 anos, a gente inicia um tratamento, começa a acompanhar e tudo mais. E aconteceu que quando a gente se casou, a gente falou assim, não, vamos agora ter um filho. Falei, Deus vai fazer, um mês eu vou engravidar, não tem como dar errado, né? E Deus brincou um pouquinho assim com o nosso coração, falou, vamos ver, continuar querendo mesmo? Né? Mas foram aí 6 meses de tentativa, muita oração, mas eu me recusava, assim, de fato levar em consideração aquilo que foi dito. Né? Meu pai sempre falava algo, que quando o Jeová fazia o milagre era completo. E era sobre isso era isso que eu cria, né? Que eu acreditava. Falava, se Deus foi capaz de fazer um intestino que foi cortado pela metade, crescer do nada, o que é fazer uma mulher gerar, né? Se Deus foi capaz de pegar uma menina que usava fralda, sonda, os médicos falavam assim, não, isso é da má formação dela, ela tem que aprender a viver com isso. E do nada, né? O do nada do Deus aconteceu, o que é gerar, né? E foram 6 meses a gente aí nessa luta, tentando, orando, até chegar o momento que a fé esfria, né? Também vamos ser incrédulos. A fé esfria,
Já comecei, não vou engravidar, não quero, Deus não vai me dar um filho, meu Deus. Começou aquele drama, né? Já aquele drama, ó Deus, ó vida, ó céus, logo eu. Logo eu. Mas teve um acontecimento, foi muito pontual, que eu lembro que teve um dia que eu conversei com o Igor e falei assim, Igor, porque isso está se tornando uma área muito vulnerável para mim, né? E tem me machucado muito. E aí eu fui para um culto de jovens, orei, e aí parecia que eu abria meu Instagram, todo mundo postava que engravidou, todo mundo postava. Eu falei, gente, só eu que não. Só pra testar mais. Só pra testar mais. E aí nesse culto eu orei, aí veio uma irmã da segunda geração, posso orar por você? Pode. Eu naquela hora, eu tinha certeza. Eu falei, ela vai colocar a mão na minha barriga e eu vou engravidar. Não, é agora que assim, eu vou contar esse testemunho. Gente, tava no culto, a mulher colocou no outro dia. Me abraçou, orou, então Deus mandou te dizer que não é o tempo. Não é agora. Esse foi o não mais descarado, dolorido da minha vida. Meu Deus, isso não sabia. Foi a minha amiga Mariana, tava do meu lado, eu olhei pra ela. Ela que foi? Eu falei, Deus me falou não. Ela, como assim? Eu falei, Deus me falou não. Eu chorei o culto inteiro, Tô rindo com respeito. Eu chorei o culto inteiro. Eu ficava, não, mas como assim? Meu, o culto pra mim, eu não tava precisando mais de nada, eu só chorava. Acabou ali pra mim o culto. Eu falei, poxa Deus, não. E foi um não muito claro. Não é o tempo, não é agora. E né? A gente quer o quê? Agora! Uma colérica, o temperamento. Tudo bem calculado, tudo bem, né? Todos os riscos calculados. E quando você fala assim, não é agora, porque tá bom. Mas chorei o culto inteiro, mas no final do culto, Deus parece que veio uma paz assim no meu coração, sabe? E eu lembro que eu descansei e falei, Deus, que seja feito a tua vontade. Falei assim, eu não estou gerando para ter apenas satisfação de ser mãe, eu quero gerar com um propósito. Então, se não é esse o tempo vai chegar. Né? A gente tinha passado o Congresso dos Kids, né? Que é para esse tempo. Falei, se não é para esse tempo, o tempo vai chegar. Testando tudo, né? Tema, pessoa, meu Deus. E a gente tinha vivido já o Congresso nesse meio tempo, né? E foi bem quando a gente começou a estar ali envolvido com os Kids, parece que você falou assim, vamos ver se ela entendeu mesmo. E aí, quando passou-se um mês desse culto, eu engravidei. Glória a Deus. Eu engravidei. E eu falo até pro Igor. E muito engraçado, quando eu descobri a gravidez, eu liguei pra mãe e falei, mas Deus falou não, como assim? Não faz sentido. Deus falou não. Confusão, né? Já começa. Será que eu tô ficando doida? Enfim, mas na verdade não. Acho que Deus queria trazer a consciência, né? Que ele não queria me dar satisfação apenas de ser mãe e falar, olha, consegui. Não, ele queria gerar em mim um propósito. E o João, eu sei que ele é além né, de me dar esse prazer de ser mãe, ele é um propósito muito maior, né? Então a gente caminha convicto disso, que não, Deus não realizou um sonho da Gabriela. Deus, ele tá levantando um propósito muito maior. Não, e assim, nós somos amigos, né? Na minha família, eu e a Vanessa somos amigos do Igor e da Gabi, temos acompanhado isso desde a época do casamento, né? E quando você fala que teve esse problema na infância, no intestino e tal, isso, você já nasceu com esse problema ou aconteceu no decorrer da caminhada? Como que... Não, quando eu nasci, o intestino, ele não funcionava. Ele não funcionava. E aí foi quando iniciou o tratamento. Eu fiz 2 cirurgias e tudo mais, e aí resolvido. E aí, com o tempo já passando, a criança ela vai crescendo, ela tem que sair das fraldas, e isso não acontecia comigo. E tinha quanto tempo? Quantos anos você tinha? Nas primeiras cirurgias, você diz? Uma foi bem novinha, acho que era bebê ainda, depois umas com 6 anos, assim. Essa foi a primeira. E aí, quando começou a perceber que era como se fosse uma continuação urinária, ela não controla a bexiga, era só isso. A princípio, achávamos que era isso. Até começar a ver a dimensão que não era. Então, algo que era tão simples começou a tomar uma proporção muito grande, né? Que eu precisei usar sonda, usei fralda até meus 13 anos de idade. E como que foi isso, né? Isso. Porque ia pra escola e era. Nossa, eu fazia de tudo pra esconder. No entanto, eu me tornei uma adolescente muito rebelde, né? Que era a minha defesa. Então, ninguém mexia comigo. Ai de quem falar, mijona. O famoso bullying. Não tinha. Eu criei essa defesa mesmo, nessa proteção mesmo. E aí foram anos de tratamento, toda semana subindo para São Paulo para fazer tratamento. E sempre falava, a gente vai amenizar os danos, não tem muito o que se fazer. É da formação dela, né? Ela nasceu com uma má formação na bexiga. Então... E sempre o resultado, né? Que nem quando sua mãe soube, uma vez ela relatou sobre isso, era zero esperança disso. Então, tipo assim, nunca, pode ser que não. Se um dia acontecer... Era. No entanto, quando eu fiz minha última cirurgia, eu fui embora com a sonda na barriga, né? E eu falei assim, ela precisa se acostumar com isso. Ela não usaria mais fralda, mas a sonda seria a companheira dela.
E dando uma sentença ali. Sempre, todo o tempo, né? Esperança, acho que era a última coisa bem distante ali. Bem distante que eles davam. Mas minha mãe era uma mulher de fé. Meu pai, então, não tenho o que falar. E ele sempre falava. O mesmo Jeová que curou a primeira, isso aqui não é nada. Ele sempre falava. Mas, assim, foram 13 anos. 13 anos. E vê, né? Às vezes a gente quer uma coisa muito rápido e Deus vai testando a Gabriela, sua família, por conta disso. Não, eu quero agora. Não é agora. Aí só esperou um mês e Deus realizou. E assim, imagina, 13 anos e às vezes ouvindo quase que diariamente, mensalmente, o médico dando uma condenação de não vai dar certo, não vai casar. E querendo ou não, isso que você ouviu durante a infância, adolescência, mexeu com a sua autoestima e em relação, né, ao casamento, porque assim, querendo ou não, a maioria das pessoas casam, né, querendo formar uma família. Você acha que isso criou um bloqueio? Tipo, não vou me relacionar, ninguém vai querer casar com alguém que não pode gerar? Porque pode ser esses pensamentos, sim. né? Eu cresci muito revoltada. Muito revoltada. Mais do que normal. É mais do que normal. Então, sempre fui muito briguenta, muito bocadura, muito ferro e fogo, né? Mas aquilo era uma defesa. Eu tava me protegendo de alguma forma, né? Porque toda vez que eu tava diante dos médicos, parecia que eu tava vulnerável. Eu não tinha muito o que fazer, né? Então, assim, o que eu podia fazer pra proteger, eu protegia. E quando pensava-se sobre o futuro, eu não pensava. Eu escolhi viver agora porque não queria. Nunca idealizei. Então, assim, casar, ter filhos, nada. Sabe? Isso aí começou a surgir a ideia quando algo aconteceu. Que eu falei assim, agora, se isso aqui aconteceu, agora eu posso tudo. Agora eu posso tudo. Mas foi um processo muito difícil. Mas hoje eu entendo porque Deus me chamou muito cedo. Eu escutei a voz de Deus na minha última, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Quantos anos você tinha? Acho que eu ia fazer 13 anos de idade. Eu lembro que um dia antes da minha cirurgia, e aí uma coisa falava comigo, chegou o seu tempo de me conhecer. Não é mais pra sua mãe e seu pai orar. E aquilo ficava ali, ficava coisa da minha cabeça. Eu lembro que eu cheguei no hospital, no período lá da internação, e eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, não sei, mas tem alguma coisa falando pra mim que chegou o meu tempo, né, mais pra senhora e o pai orar. Quando eu falei isso, minha mãe, você acabou de chorar. E ela tava me sentindo mal, porque eu orava, parecia que eu não conseguia orar. Toda vez que chegava eu ia orar sobre você, eu não conseguia falar. Minha mãe começou a falar, eu falei, eita, tem alguma coisa aí que não é a voz da minha cabeça. Surgindo ali. Não são vozes da minha cabeça. E aí foi quando eu entendi, né? Aí minha mãe falou assim, não, então se é isso, então chegou o Senhor, então você vai orar. Então você vai orar e falar pra Deus te curar. E ali foi a minha primeira vez que eu tive esse tempo assim que, nossa, Deus tá falando comigo isso aqui. No meio de um caos, né? Literalmente. Foi no meio de um caos total. Né? E eu era muito nova, né? Então não tinha essa maturidade. Mas o período que eu estive ali no hospital foi um período que eu consegui contemplar muito a grandeza de Deus. Em tudo, né? Em tudo. No entanto, quando eu fiquei internada, eles deram 2, 3 dias, tal, que ia embora. Tive hemorragia e aí teve um período que eu comecei a precisei de muita doação de sangue. Caramba. E o médico falou assim, eu vou voltar pro centro cirúrgico para entender o que tá acontecendo. E aí eu lembro que as irmãs de direção sempre iam lá. Glória a Deus. E elas foram lá, oraram e tudo mais, levaram um monte de cartinha que as crianças tinham feito. E elas começaram a orar, ela falou, você não vai voltar. Você não vai voltar. E pra mim era um período muito difícil, porque eu não podia levantar. Então eu tomava banho na cama, tudo ali na cama. E na adolescência, imagina, né? Horrível. Sendo limitado por todas as ações, não podendo sair da... O período tá todo mundo vivendo, você tá crescendo, conhecendo, né? Igual, tinha muitas vezes que eu via minhas primas brincando na rua e eu tava lá com a sonda deitada. Porque também não poderia fazer esforço, não nem poderia, nada. Que tinha que... Né? Tinha uma época que eu ficava com medo de ver gente com roupa branca. Eu ficava, vão fazer uma coisa comigo, assim. Por conta do trauma do hospital. Calma do hospital. E aí, eu lembro que quando a gente falou assim, amanhã eu retorno, se continuar saindo sangue na sonda dela, a gente vai voltar pro centro cirúrgico. Ele falou assim, vamos ver se isso é real, né? E ali, deitadinha, fechava o olho e falava, Deus, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. E aí, porque eu não sabia falar, não sabia como orar, o que tinha que falar, né? Mas, e aí naquele eu orava, falava, Deus, não quero voltar. Eu lembro que ele voltou, ele entrou, olhou, saiu, eu deitada, não conseguia ver nada. E aí saía minha mãe chorando, de se acabar, chorava, de se acabar. E ninguém dava notícia. Ninguém falava nada, aí tem esse detalhe, eu morri, e assim, eu tô vendo tudo. Outro plano. Outro plano. E aí ele voltava, chamava a enfermeira e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a urina dela tá branca, Glória branca, sabe?
Então, assim, a gente conseguiu vivenciar, eu consegui vivenciar muita coisa com Deus ali naquele tempo. Eu via muito Deus, assim, em tudo. Glória a Deus. Em tudo. A gente viu até conversando no meio do caminho, vindo pra cá, que eu falei, meu tratamento, foi tudo pago no particular. Porque não tinha plano que cobrisse tudo isso. Então foi tudo pago. E quando eu me internei, era previsto 2, 3 dias. E ultrapassou o limite. Então, você passa, é uma gase que você usa mais. Isso é cobrado. Cobrado, é pago e assim vai. E eu lembro que meu pai fez empréstimo, pegou dinheiro. Nossa, foi uma loucura. A gente desceu pra ir lá pagar. Eu ia ganhar, receber alta. Mulher entrou, mexeu assim, saiu, voltava. Meu pai falou assim, meu Deus, isso aqui deve estar um absurdo. Preço de uma casa. Um preço de uma casa. Ela sentou, ela falou, senhor Geraldo, ficou R$127. Meu pai olhou assim e falou, não, moça, tá errado, né? Ela ficou mais tempo, ela precisou de sangue e tudo mais. Começou a falar, ela falou assim, eu também. Ela falou assim, eu também. Ela falou, eu via casos aqui, a gente paga valores altos, assim. E por isso que eu saí, fui ver se era isso mesmo. Mas eu não tenho como contestar. É esse o preço. E aí a gente saía assim, meu pai falava, Jeová, quando ele faz completo. Glória a Deus. Quando ele faz completo. Então, assim, em tudo. Em tudo, a provisão de Deus, tudo. E uma das coisas que você está falando aí, tá vindo na minha cabeça e pensando, né? E quem sabe, quem está nos assistindo, nos ouvindo, e o bom da internet é que isso pode ser daqui a 10 anos, o João vai estar assistindo e vai ver esse testemunho de fé da sua família, que assim, às vezes, nós não conseguimos ver Deus na dor, né? E como ouvir Deus na dor, e conhecendo a sua história, sabe que Deus é especialista em falar com você na dor, né? E assim, como ouvir Deus na dor, sendo que às vezes a gente só tá ouvindo o nosso grito, o nosso desespero. E assim, eu posso falar com toda a propriedade, conhecendo a sua família, que Deus te tornou especialista nisso, né? Então, em meio à dor, Ele te ensina a você entender a voz dele, né? E assim, como que é isso? Ser tão jovem, porque às vezes tem todos os anseios, que nem eu imaginando, uma jovem frustrada com o futuro porque não pensava. De repente, a sua saúde no auge ali da sua juventude condenada, né? No sentido, tipo, de ficar hospitalizada e tal. E assim, como que é? Você conseguiu raciocinar, assim, como que você, no meio de toda essa turbulência e de laudo e de outras vozes, conseguiu identificar a voz de Deus e assim, e fora que teve outros processos, né? Mas vamos devagarinho aí pra saber. Não, de fato, porque no meio do barulho, da confusão, você não consegue, na verdade, prestar atenção em nada. Você só tá envolvido ali naquele vendaval, e a última coisa que você consegue perceber é Deus falar. E Ele tá sempre falando, né? O silêncio também é uma resposta de Deus, né? Às vezes a gente, é igual que a gente é criança, né? Minha mãe ficou quieta, quer dizer que ela concordou, então. Boa! Mas quando na verdade não é assim, existe uma voz que ecoava, né? E eu acho que Deus nos leva ao limite de tudo para nos fazer entender, né? Que tipo assim, a voz dele ele já ecoou, ele já falou, eu preciso me apegar, sabe? E às vezes a gente tem muita necessidade de que Deus fique reafirmando aquilo que ele já disse, né? E ele já disse algo. Então, às vezes no caos, uma coisa que vai fazer é lembrar o que Deus me disse. Então, assim, eu recebia muitas palavras de que não, Deus vai curar, você vai ser um grande testemunho e tal. Mas no meu dia aquilo tudo, não é isso. A última coisa que tu vai pensar que não, eu tenho uma palavra de cura. Não, você não pensa nisso, você pensa, meu Deus, qual a possibilidade de alguma coisa mudar aqui? Mas já existe uma palavra declarada, né? A gente tem muito a história de Noé. Deus falou uma vez com Noé. E ele foi lá. Uma vez, e foram 100 anos de silêncio, né? 100 anos. Será que Noé também teve esse momento que ele falou que ficou pensando, poxa, será que é isso mesmo? Será que, né? Não quero nem construindo ou não? Sabe, e a gente fica às vezes nessa inconstância, mas isso desenvolve na gente uma maturidade de entender que Deus falou uma vez, isso é suficiente. É o suficiente, não importa o tempo que passa, não importa se agrava mais, não importa. Se ele falou uma vez que não vai chover, não, mas vai chover. Não, mas são 100 anos, nada aconteceu. Vai chover. Não importa o tempo que for, a palavra ela vai se tornar real, né? E eu digo que eu vivencio isso. Eu tento, no meio do caos, sempre resgatar aquilo que Deus já declarou. Glória, né? Sempre tentar. Já declarou. Ele já declarou, ele já disse. Então eu não preciso que ele fique reafirmando toda hora. Deus fala comigo. Não, ele já me disse. Então eu preciso resgatar, buscar avivar cada vez mais a minha fé e caminhar crendo nisso. E desde muito nova, como eu falo, né? Eu tenho uma mãe de muita fé.
A minha mãe... Quem conhece Daisy sabe muito bem disso, né? Uma mulher de muita fé, uma mulher de muita resiliência. Então, assim, e não é só a Gabriela que carrega uma história. Toda a minha família é cercada de um grande testemunho. E ela sempre falava assim, você é mais um dos sangue fontes que vai carregar uma marca. Né? Nosso Deus, na nossa família, ele tem... É a terra dos improváveis. Isso é verdade. A gente caminha muito... A família Fontes pisa muito da terra da improbabilidade. Quando vai falar assim, não dá, não, é impossível. Isso tem mais jeito. A minha família tá pisando nesse lugar. A gente tá ali, né? Mas Deus sempre nos levou para este lugar para fazer que o nome dele seja glorificado, né? E eu me tornei mais um testemunho no meio da minha família. Meu de tanta sentença, eu me tornei mais um testemunho. E uma das coisas que a gente percebe, né? E quem convive com você sabe a sua história, é que no meio de todas as dores e que o Senhor foi proporcionando, porque é Ele que dirige as nossas vidas, né? A gente também vivenciou um momento em que você foi essa fonte de fé para sua mãe, né? Quando o chão que ela perdeu, a estabilidade, e assim, de repente, nós vemos no dia a dia a Gabriela, não, para de graça, né? E assim, ela é bem fofa, né? Vamos reagir, vamos para cima. E como foi isso? E assim, você se viu nesse papel sendo invertido? Ou quando foi ver, Gabriela já estava lá dirigindo, quem sabe conduzindo a casa para o altar do Senhor? Como que foi passar por esse momento tão delicado, assim, de mais uma dor, né? E que, quem sabe, na hora não tinha resposta, só tinha dúvidas de Deus, né? Acho que foi quando eu perdi meu pai, sem dúvida foi um período, foi tudo ou nada, né? Se de fato tudo que vivenciei, tudo que aprendi, tudo que estive com Deus, aquilo foi real. Porque coloca em xeque, você fica ali naquilo, poxa Deus, mas agora que tinha tudo pra dar certo, sabe? E eu perdi meu pai 1 mês depois de ter noivado. Né? E eu lembro que quando eu falei meu pai que ia casar, o sonho dele, a filhinha dele ia casar. Conheceu, a filhinha dele. Então, assim, parece aquele momento da tua vida que tudo tá dando muito certo. Alguém vai lá e estoura o balão. Foi exatamente isso. Do nada, você perde o chão, né? E aí eu me encontrei no meio de um cenário onde tinha minha mãe, né? Que ela não estava sabendo lidar com aquilo, que foi algo muito rápido. Eu falo que Deus que escolheu. Meu pai dormiu e simplesmente não acordou, né? E quando é assim, ninguém se prepara, né? Ninguém porque às vezes tá no hospital, alguma coisa, assim... Inconscientemente você tá ali. Vai se despedindo aos poucos. Foi mais um dia comum e que... Foi mais um dia comum. Mas é muito engraçado porque no dia que meu pai faleceu, domingo sempre foi o dia da família, né? De sentar na mesa, de almoçar, aquela coisa toda, né? E eu lembro que a gente sentou na mesa pra almoçar e ele começou a falar de um vídeo, de um podcast que ele tinha visto, que foi, acho que foi do Porchat, que ele tava contando a história dele. E ele falou, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. E essa foi a conversa do almoço. E ninguém saberia que a janta não queria chegar. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, e no meio do caminho eu só ficava pensando no meu irmão e na minha mãe, no meu irmão e na minha mãe. Eu falei, eu vou gritar nesse carro, eu vou chorar nesse carro, eu vou sentir o máximo, mas chegar lá eu preciso lembrar que em tudo preciso dar graça. E eu lembro quando eu cheguei lá, o meu irmão, a primeira coisa que ele olhou pra mim, ele falou, em tudo dai graça. E eu falei, eita Deus. Aí ele me quebrou. Agora é mais difícil, né? Falei, aí me quebrou. Aí eu olhei pra minha mãe também. E aí foi um período muito difícil, porque eu falei assim, de duas, ou eu me entrego a isso, anulo tudo aquilo que Deus já tinha feito, tudo aquilo que eu vivi com Deus, anulo o poder, a soberania dele, porque eu falei, Deus ele é capaz de ressignificar tudo, né? Ou eu me levanto e falo, Deus, vamos mudar isso, vamos ressignificar isso. Ainda no meio da dor, né? E aí, quando eu falei, não, eu preciso me levantar. Porque às vezes tudo que a minha mãe precisa ver, ou que o meu irmão, que eles precisam ver, é de alguém que permaneça. Meu pai sempre deixou um legado de fé. Falei, eu só preciso que eles lembrem disso. Entendeu? Só preciso fazer com que eles lembrem disso. Nada mais. Permanecer onde a gente estava. Não regredir. Não duvidar. Não, né? Então, essa foi a lição que eu tomei. Falei, não, vamos levantar. Foi fácil, não foi? E nos primeiros meses, vamos lá. Até que chegou o meu momento. Chegou o meu momento. Mas nesse período que eu me levantei, eu falei assim, não, eu preciso permanecer e lembrar. Falei, não foi uma conversa à toa na mesa. Não foi um assunto aleatório. Não, parecia que Deus já estava em tudo dai graça, sabe? E às vezes, você falando sobre isso e
né? Até brinquei aqui nos estúdios falando que o Ezequiel e o Igor ia começar a chorar. Falei, Jesus, não deixa eu chorar não, tenho que apresentar. Mas é por conta que às vezes a gente perde essa questão simples, né? E quem conheceu a história do seu pai, quem conheceu a sua família, sabe o quanto ele preservava por isso, né? Eu lembro que vocês falavam muito sobre isso, tipo, não, a mesa é sagrado e, né, independente da criação, da época que ele foi, de que estado ele veio, e quantos de nós perdemos isso, né? Hoje a sua família, seu irmão é casado, né? Você que é casado, você também, e eu vejo que isso é um legado que, pelo menos já fui à sua casa, já vi isso, vocês preservam, não, a mesa, a gente vai ter essa comunhão, porque a gente, é aquilo que você falou, eu não sei se vai ter a janta. E às vezes, não, mais tarde eu janto, a Vanessa prega muito sobre isso, né? Fala, não, vamos aproveitar. E aí, quem tá nos ouvindo, nos assistindo, fica esse questionamento, né? Será que às vezes eu tenho trocado o almoço achando que a janta vai ter e eu vou sentar à mesa, né? Porque na correria, não, preciso trabalhar, preciso conquistar. E todas as vezes que a gente pergunta para você, pros seus irmãos sobre o pai de vocês, ele era um sinônimo de trabalho, de esforço, mas principalmente de família. Né? E aí você gerando hoje um menino, né? A gente vê que esse legado, o seu Geraldo, vai ser transmitido, né? Tipo assim, olha, seja um homem que sustenta a sua casa, que honra a sua família e que preserve por isso. Porque no mundo que a gente vive de inversão de valores, faltam homens que assumam isso, né? E quem sabe esse choque, quem sabe a história da sua mãe aconteceu porque ele era esse porto seguro. E quantos homens hoje, por diversas criações, não é esse porto seguro, né? E assim, eu acho que você já idealiza, né, o que ensinar pro João. E existem outros legados que você vivenciou, você, os seus irmãos, com o seu pai, que você fala assim, não, preciso passar isso pro João. Ele não conheceu, né, não vai conhecer o avô, mas existe um legado que o pai deixou. Porque além de ser um provedor, eu vejo que tem muito disso na Gabi, né, do família, não, eu vou lutar, vou chutar o bate, não, nossa família é primordial. Quais legados você carrega e você já idealiza passar isso pro João? Sem dúvidas, inconscientemente, meu pai sempre pregou o Deus do ordinário. Olha aí. Sempre. Nem conhecia essa palavra. Mas eu sempre, porque nas coisas mais simples da vida, meu pai sempre resgatava, tudo é graças a ele. Sabe? Tudo é graça por ele. Então, assim, inconscientemente, meu pai construiu muito isso, que nada na vida é por acaso. Eu lembro que meu pai, ele trabalhou 17 anos numa empresa e ele foi mandado embora. E aquilo foi um baque pra ele. E ele ficou 2 anos desempregado. Gente, 2 anos, assim, sem salário, sem nada. Mas foi o período que a gente viveu de muita abundância. Olha isso. Era a maior loucura. Não faz sentido, né? Eu falava, gente, como uma pessoa assim perdeu o emprego, né? E viver tão bem. E meu pai sempre falava, porque a meu senso não era meu trabalho. Glória a Deus. Lá não era a minha fonte de renda. Lá só era um lugar que eu colocava o título. Mas era ele que sempre viu. Então meu pai inconscientemente construiu esse lugar de que Deus, ele está em tudo. Né? E seja num tempo de mesa a gente conversando, seja a gente saindo, do nada ele parava, ele ficava, Jeová é bom, né? E ele começava ali resgatar, trazendo pra gente a consciência de que não é o nosso esforço, não é o nosso braço, não, a gente precisa ter disposição. Ele falava, tem que trabalhar. Meu pai é criado né? na terra, no norte. Acorda cedo, vamos trabalhar. Estudou até a 5ª série. Então, assim, e ele também teve um problema muito difícil, a criação dele, né? A rejeição do pai. E nada disso ele jogou em nós, ele ressignificou. Né? Ele não replicou. Ele não replicou, ele teve uma relação muito difícil com o pai dele, né? E quando a gente começou a gente crescer e tudo mais, eu via como ele honrava o pai dele. Mesmo tendo esse processo. Mesmo longe. Então, assim, todo domingo ligava pra minha avó, ligava pro meu avô. Você vê que era uma relação bem diferente. Não era existia aquele afeto, né? Dele, do meu avô com ele. Mas ele sempre honrava. Em tudo ele honrava. Sempre respeitava, sempre ele estava ali ajudando, sempre. Porque ele falava, eles não me devem nada, e eu não devo nada a eles. Mas isso aqui é o princípio de tudo. E não é por muitos estudos. Às vezes eu tenho o título, às vezes, nossa, eu já li a Bíblia 20 vezes completa. Não é sobre isso, exatamente. Né? Eu acho que o pouco que meu pai talvez possa ter lido, mas aquilo se tornou não apenas palavras, foram coisas vivas que transformaram ele, né? Então, assim,
assim, sem dúvidas, hoje a gente caminha, eu e o Igor, a gente como família tenta caminhar sempre nesse sentido, de que o Deus ordinário, ele tá no meu dia a dia, Aleluia. sabe? Ele tá na hora que eu acordo, na hora que eu tomo banho, na hora que eu sento, ele tá ali, e eu preciso contemplar e ver ele. Deus, ele tá agindo, né? E é o que a gente quer construir muito isso no João, né? Não é um Deus da igreja, um Deus da religião. Aos domingos. Só conhece... Não, é um Deus que você acorda, é um Deus de você sentar, você tem o que comer, sabe? É um Deus de, nossa, hoje eu respirei, eu tenho minha mãe, meu pai, aproveita. Meu pai sempre falava, viva, não sabe o dia da manhã. E meu pai sempre falava que minha mãe ele ia ficar, porque ele era novão. Ele era o novão, o garanhão, o homão, né? Ele ficava, aproveita teu galego. Eu falava, minha mãe, aproveita teu galego, porque logo tu que não vai estar aqui. Olha isso. Mas meu pai vivia todos os dias como se fosse o último dia. Todos os dias. Eu acho que se fosse assim, Geraldo, se tivesse que voltar, o que tu iria fazer? Eu ia falar, não, acho que eu fiz tudo. Que todos os dias ele vivia intensamente grato e depositando essa fé na gente. Glória a Deus. E que nem você falou que você conheceu o Deus do extraordinário e a gente teve o privilégio de acompanhar seu casamento, né? Eu acho que... E aí foi quando a gente se aproximou um pouco mais, nossa família, da família de vocês, ali a gente viu o extraordinário de Deus, né? Porque imagina, um mês você acaba noivando, de repente passa por essa questão do luto e vem muito... questionamento, né? Tipo, e aí, vai dar certo esse casamento? Como que vai acontecer? Daí a gente viu, tipo, não, vou desistir, não vou. E a Gabriela, gente, as emoções dela, assim, existe um limite, o dela ultrapassa, né? Tudo muito intenso pros coléricos disso. 880. Vai do 8 a 80 rápido. E como que foi essa fase do casamento? Onde você viu o Deus do extraordinário no seu casamento sendo cumprindo, né? Na sua vida, na vida do Igor? Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver, né? E eu sempre... Quando a gente decidiu casar, meu pai estava vivo ainda. E eu sempre falo, inconscientemente existia. Se algo der errado, eu tenho meu pai ali. Sabe? Já tinha inconscientemente muito isso. Então, se algo faltar, alguma coisa, eu tenho meu pai pra estar ali. Deus. Sempre tive isso. E aí, de repente, você não tem. Aí você fica assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? É teste de fé. Muito. E, no entanto, quando a gente... E nesse meu tempo a gente terminou e muita coisa aconteceu. Quando a gente voltou, vamos casar. Eu falei assim, eu não vou nem sonhar com festa. Não vou nem pensar em fazer... Vamos casar no civil, a gente faz o amor. Eu falando isso, né? De tudo que eu aprendi com meu pai. Porque uma coisa é você ouvir... Agora, chegar de você viver aquilo é totalmente diferente. E eu lembro que o Igor ficava, não, a gente vai lá, a gente vai ter festa e tudo mais, e vai viver. Eu ficava, meu... E eu lembro que a gente tinha fechado um buffet e meu pai faleceu depois de 1 ano que eu fui pensar em casar, né? E o Igor falou, vamos lá. Eu falei, meu, eu não vou. Era o buffet mais caro da cidade, sabe? Eu falei assim, se naquela época já tava aquele preço, imagina agora. Já paga, né? Não, Falei, não vou. Igor, vamos. Eu falei assim, eu vou. Fui lá, mas assim, não vou. Falei assim, porque se der errado, quem é que vai estar ali sustentando? Tipo assim, não, agora é a minha vez. Eu falei, eu não tenho mais meu pai pra isso. Né? E eu falo que o período do meu casamento foi onde a paternidade de Deus foi muito revelada. Glória a Deus. Muito revelada mesmo. Eu lembro quando a gente chegou lá e conversa vai, conversa vem. Ah, porque você sabe que eu normalmente troca. Eu já tava ali, falei, gente... vai, fala, né? E ele falou assim, ele olhou e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou devolver tudo que vocês pagaram e eu vou deixar o preço de 1 ano atrás. Quando ele falou assim, que eu tinha falado pro Igor, falei assim, Igor, eu só vou fechar se, tipo assim, se der a doida no cara, ele fala assim, vai ser o preço do ano passado. Eu falei, impossível isso. Às vezes a gente fala umas coisas e o céu ouve, né? E a gente não acredita nisso. A gente não acredita nisso. Falei, mas eu, só pra deixar ele consciente de que o não já tava garantido. Minando a fé do Igor, né? E não, vamos. Quando ele falou isso, eu lembro que eu parei e ficava assim, meu Deus. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, não, mas mesmo assim não dá. Mesmo assim não dá. O Igor, não, tá bom. Se pegou, assinou o contrato e foi. Seguiu a vida. Eu falei, gente, onde eu vou arrumar dinheiro pra pagar isso? Não, primeiro já começa aí. Como assim alguém volta 1 ano do preço, sabe? E assim... Não, e quando você encerra um contrato, tem uma multa. Ele te devolve um valor e o restante você perde. Ele devolveu o dinheiro que eu perdi. Falou assim, vocês eram amigos do dono e não estavam sabendo? Eu falei assim, alguma coisa aqui. Mas ele simplesmente devolveu. Eu falei, quem faz isso? Querendo não, aparentemente ele estaria perdendo, sabe? Porque foi 1 ano depois que eu voltei lá. E... Não, vamos assinar. Mas eu caminhava, ficava, meu, se isso aqui der errado...
quem vai sustentar, quem é que vai Você chegar. precisava de alguém concreto pra poder garantir, né? Eu precisava de alguém. E meu pai era esse lugar de segurança. Falei. Eu sei que ele teria um segundo plano, alguma coisa ele ia fazer. Errado não ia dar. Mas eu não tinha mais ele, né? Eu não tinha mais ele. Mas foi o período que a paternidade de Deus foi muito presente, né? Então, assim, e onde eu conheci a paternidade Glória de a Deus? Deus. Né? Existe o Deus, eu falo, tem o Deus do Velho Testamento, que é o nosso Senhor, Isso. e tem a versão do Novo Testamento, que é a versão que a gente conhece do nosso Pai. E você vivenciou isso na prática, porque assim, se um pai físico, terreno, carnal, ele não ia deixar nada de ruim acontecer, ia ter, imagine Deus, né? Mas assim, Deus acaba muitas vezes, e aí, espero não ser cancelado, as pessoas não podem entender isso, Deus às vezes parece ser abstrato. Por uma realidade, e assim, aquilo que você falou, eu tinha alguém que ia providenciar, que se fosse preciso trabalhar 24 horas, ia trazer isso, e de repente você não tem. E aí Deus queria, tipo, mostrar, tipo, ó, o teu pai aqui na terra zelava por você, gerava esse porto seguro. Imagina eu, que contei todos os teus dias e planejei. E assim, essa mensagem, e tão novos como vocês são, né? É porque às vezes tem muitas meninas, e quero até direcionar isso. Você, Gabi, que sabe muito bem, é uma pessoa empoderada, não em movimentos, mas no Senhor Jesus. Traz essa palavra de esperança, né? Porque às vezes, muitas meninas... Às vezes não tem o pai porque partiram, né? Ou porque os pais optaram em não conviver e não ter registro, às vezes perde a esperança de sonhar, né? E você, tipo, com toda a sua garra, viveu isso, né? Então, assim, outras adolescentes, outras jovens, eu acho que a sua mensagem é que existe um Deus Pai que cuida. Existe. E não só cuida, eu falo que ele é detalhista. Olha aí. Ele é detalhista em tudo. Eu falo que o que eu vivi no meu casamento foi muito além daquilo que eu poderia imaginar. Porque eu aprendi, né, quando eu consegui descansar, né? E a gente precisa encontrar esse lugar em Deus. E a paternidade de Deus, a gente fala muito e acha que é coisas, não, grandiosas, assim. E Deus, ele é muito detalhista. Então, coisas mínimas, pequenas, assim, que eu sonhava, mas já tinha... Não, isso aqui deixa pra lá, não é tão importante assim. Deus realizava, sabe? Não, isso aqui não dá agora, mas também não tem problema, não vai fazer diferença. Não, Deus sabia que aquilo era importante pra mim. Então, assim, ele era muito detalhista em cuidar em tudo. Então, eu digo que a gente, às vezes, tem muito a referência do nosso pai terreno com Deus, né? Eu falo que se fosse isso, eu estaria bem, que eu tive um bom pai. Mas tem muita gente que não tem esse privilégio. Verdade. De ter um bom pai do lado, de ter um homem presente do lado, né? Até a questão de constituir família. Você fica, o que é um bom marido? Qual a referência, né? Qual a referência que eu vou ter em relação a isso? E eu falo que nesse período não foi só pra mim, foi mais também pro Igor, né? Ele não teve uma referência de um pai. Ele viu o pai dele sendo preso com 7 anos, né? Ele não tinha uma referência de homem. E ali... E eu vi ele se levantando. Senão, eu vou ser o homem. Eu vou ser o homem que a Bíblia fala que eu sou. Glória a Deus. Eu vou ser o cabeça. A gente vai caminhar sobre uma missão. E a gente começou isso na preparação do casamento. Olha isso. Não foi antes, não foi depois que eu casei, não. Na preparação, Deus estava ali nos forjando, cuidando de nós. E o nosso pai, quando a gente fala sobre pai, a gente fala sobre um lugar seguro. Um lugar que a gente não tem medo de chorar, de se espernear, ai, tá doendo. Não, mas é só um risquinho, tá doendo. E eu, mais do que nunca. Às vezes eu chegava e falava, Deus, não, tá de graça, né? Não, Quem conhece sabe. Sabe? Eu achava que Deus era meu best friend, que eu chegava e falava, não, e aí? Né? Mas Deus, ele não se assusta com a gente. Ele não se assusta, né? Às vezes a gente fica, vou dosar naquilo que eu tô sentindo, vou dosar naquilo pra falar pra ele. Na verdade, não, ele quer que a gente expõe e fala mesmo. E pode até ter hipocrisia, né? Olha, Altíssimo Deus, não. Na verdade, não, de tudo que... eu lembro que uma vez eu fiz uma oração, eu falei, Deus, tá de palhaçada com a minha cara? Porque era 11h30 e um dia antes do meu casamento... 11h30 da noite. Faltava-se 10 mil para pagar meu casamento. 11h30 da noite. Bem, aonde eu vou arrumar? Calma, né? Aonde eu vou arrumar esse dinheiro? Né? E eu lembro que eu olhei e falei, você vai parecer com a minha cara. Eu falei, eu tô com raiva. Falei, você me veio até aqui pra passar vergonha, tá de graça. E eu comecei. Eu vou sair de casa. E assim, eu comecei a falar, expor. Falei, não. E aí eu lembro que Deus me trouxe a consciência. Porque nesse período do preparação do casamento, Deus me deu um carro. Literalmente, eu ganhei, né? Um carro. Eu ganhei o carro.
E eu achava que, né, Deus ali me consolando, um presentinho pra filhinha amada dele. E, na verdade, foi Deus me deu pra esse momento. Pra providência. Pra providência. E eu não imaginava. Não imaginava. No entanto, eu ficava... 11h30. 11h30 da noite. Então, você imagina, né? Eu lembro que quando foi 11h45. Olha isso. 11h45. O dinheiro caiu. Eu olhava pro Igor e ficava, gente, não é possível isso. Não é possível. Até o rapaz do buffet ficava, gente, como assim? Como pode? Né? Mas Deus nos levou ali ao limite. E aquele pai falou assim, quando você parar de bater o pé... Fazer birra. Parar de fazer birra, parar de chorar, enxugar as lágrimas... Aí a gente conversa. Foi exatamente isso. Né? Eu falei, aí a gente conversa. Aí foi o período que eu descansei. Eu falei, Deus... Acabou, já vi, né? Já foi. Eu só tenho que fazer alguma coisa, né? Alguma coisa tem que acontecer. Eu falei, impossível. Você me trouxe até aqui pra chegar no outro dia, a gente já foi cancelado o casamento. Ah, por quê? Porque Deus não proveu, é isso. É porque, assim, né? Não teve. Não teve. Não. Olha aí. Não. Deus, assim, no último do último, Deus estava ali. Uma das coisas que me chama a atenção, e eu ouvi sobre isso... Né? E assim, quem já viu a Gabi pregar, ela não gosta de passar a mão, não, né? Ela só, Jesus, ela anda com um cajado que tem que ficar tirando de vez em quando dela. Mas uma coisa que eu quero trazer isso, e o Senhor tem nos caminhado, né, para essa direção, é que às vezes a gente usa da nossa história para justificar erros e pecados. Né, que nem você falou assim, algumas pessoas, e trouxe, vamos expor aqui, uma mesa de exposição para edificação, né, mundial, que é onde vai esse podcast, sobre a questão do Igor, né? E assim, o Igor poderia ser revoltado, ser de qualquer jeito, ou tocar a vida de qualquer jeito, ou o próprio casamento, ou até você de forma... Porque não teve essa referência. Né? E se alguma coisa alguém falasse, Igor, o seu comportamento tá errado. A minha história me fez assim. Né? Então... É até difícil, porque assim, Gabi, quando você encontra essas pessoas que tipo assim, eu sou assim porque a minha história é sofrida, eu não tive referência. Claro que ela não pode bater, não é viável. Mas assim, não dá pra justificar uma história triste e eu ter comportamentos e pecados porque eu tive traumas. Existe um Deus que trata isso. Né? Eu acho que é essa visão que vocês caminham, é isso? Eu falo que Deus, ele ressignifica tudo. A gente vê na cruz. A cruz, ninguém queria ter morte de cruz ali, gente. Era símbolo de vergonha. Hoje a cruz, olha pra cruz, é o quê? Esperança. Verdade. Então, assim, não tem nada que é tão vergonhoso a ponto que Cristo ele não pode ressignificar, dar um novo sentido. Eu creio nisso. Não tem nada que ele seja incapaz de trazer esse novo sentido. Então, assim, a gente caminha, quando eu me deparo, às vezes a gente para, conversa, igual a gente nos leva muito pra esse ambiente de família. Mesmo a gente num casal muito novo. É uma loucura, né? Mas o Igor, a gente quando casou, ficava, como vai ser? O que vai ser? E eu lembro que ele resgatava a referência daquilo que a Bíblia dizia pra ele. Então, tinha momentos assim que eu já sou mais pra frente, né? Eu ficava, meu Deus. E ele, não, do jeitinho dele. E eu ficava, Deus, mas como assim? Eu ficava, Igor, tu não ora, tu não sei o quê. Eu ficava, porque eu tenho o meu jeito. E já quer agora, já né? quer. Igor é tudo paz e amor. Mas eu falo que ele é queridinho. Eu tô um mês orando, ele ora 10 minutos, Deus responde, né? tá ali. Por quê? Porque ele, mais do que ninguém, ele entendeu que uma situação não determina todo o resto. É isso. Né? Um caso assim, igual ele esse processo que ele teve com o pai dele, ele perdeu totalmente contato com o pai dele. Eu lembro quando a gente encontrou o pai dele, ficava, meu Deus, como vai ser esse agora, encontro? O que vai ser agora? Porque foi uma grande decepção pra ele, né? Foi uma situação bem difícil. Ele olhou pro pai dele e falou, oi pai, tudo bem? Que chamar de pai. Falei assim... Tinha todos os motivos, legal, emoção de falar não, mas ele... Todos os motivos pra falar pelo nome ou ignorar, não, de pai. Até hoje tem contato. Quando eu engravidei, pai, você é pai. Olha. Sabe, ele tem prazer, tu vê que é algo que Deus curou. Então, Deus, ele ressignifica as coisas. Glória não importa se... Não, mas aqui é vergonha, aqui... Não, Deus traz um novo sentido. Né? Então, é sobre isso que a gente tenta caminhar. Falei, se é a cruz, que é a cruz, que era um símbolo de vergonha, que era a pior forma de você morrer. Hoje a gente olha, a gente tem como esperança...
que é uma situação? É o que é tão ruim na minha história, assim, que Deus é incapaz de ressignificar? É isso. Né? Não, vai ser a fonte de cura. É isso. Ali vai ser. Deus vai me dar autoridade sobre isso. Entendeu? Até que fiz questão de anotar, né? E ó, já dá até uma pregação pra Gabriela depois. Não tem nada tão vergonhoso que Deus não possa ressignificar. E que mensagem de esperança. E eu fico pensando, louvado seja Deus, por conta da internet, que isso vai durar assim por muito tempo. Eu fico imaginando assim, daqui a 10 anos, alguém tipo assim, não tem mais jeito, perdi tudo, passei por essa vergonha, e cai nesse podcast e escuta que não importa o tamanho da vergonha, existe um Deus que ressignifica as coisas. E louvado seja Deus por conta disso, porque a gente começa uma conversa aqui no podcast e a gente faz um roteiro e vai conversando, até receber algumas dicas da Renata, né, de como conversar e deixar ali o Espírito Santo conduzir, mas é tão bom em ver que Deus vai direcionando e não só o pessoal que está aqui trabalhando, gravando, vai sendo edificado, curado, mas eu penso em quem a gente nem imagina e nem conhece que vai ser edificado por conta disso. E aí hoje, né, Gabi, você sentada aqui contando de todas as dores que já passou, que ocorreu, que Deus ressignificou. Passou pela sua cabeça que um dia seria um testemunho vivo para outras pessoas, né? Pensou como às vezes desistir? Como é hoje ser uma referência de uma jovem, e que eu posso afirmar isso porque é uma linha em que a Gabi trabalha sobre isso, ser empoderada em Deus, né? Ter um casamento bem sucedido, gerar onde o médico falou assim, se isso acontecer, pode dar problema. Assim, é que, claro, a gente não volta, mas pensava quando tinha 13 anos que seria essa referência, e hoje com a internet edificando pessoas que você nem imagina, mas quem sabe um dia vai te encontrar. Olha, ouvi teu podcast e foi edificante pra minha vida. Como que é isso? O que tá na tua cabeça nesse momento? Não, acho que a gente não tem dimensão da urgência de Deus, né? Que a gente tem muito aquela ideia de que não, mais pra frente, no futuro, né? Eu falo, eu tenho 24 anos e ontem eu parei pra pensar, fiquei 24 anos, eu vivi tanta coisa assim, eu falei, meu Deus. Falei, tô calejada. Mas eu percebi que Deus tem uma urgência muito grande, né? Eu lembro quando a gente casou, a gente passou por um período muito difícil. E quando a gente caiu em si, a gente percebeu que Deus estava chamando para um lugar. E era com urgência. Era com urgência. Que tudo que a gente tinha vivenciado, tudo aquilo que a gente viveu, não era meras histórias, nossa. Não era coincidência da vida, não. Isso daí, na verdade, é uma semente de fé que a gente precisava plantar em outras pessoas. Então, não importa a idade, não importa... Eu acho que eu não caminhava com tamanha dimensão daquilo que eu vivi da minha infância, o que ia vir. Deus me preparando em todo momento. Em todo momento. Glória a Deus. Em todo momento, né? Então, assim, existe essa urgência de Deus e a gente só procura responder ela. Só procura responder, né? Eu lembro que eu fiz uma oração no começo do ano passado. As orações perigosas, né? Eu fiz uma oração, eu falei, Deus, esse ano, 2025, eu quero responder. O que o Senhor espera de mim? Olha a oração perigosa que ela fez. Falei, não, eu quero responder, eu quero de fato ser essa voz que o Senhor precisa nesse tempo, né? E aí começou todo o processo da gravidez, e a gente passou um período difícil também no casamento, e ficava, meu Deus, essa é a resposta. Mas na verdade não, Deus estava trazendo maturidade pro nosso coração, né? Maturidade, uma fé mais madura, mais sólida, né? E até no dia que eu vim pregar aqui na sede, foi o dia mais louco da minha vida. E foi ano passado que vocês foram ordenados, né? Olha aí, ó. A pessoa faz oração e esquece, o céus ouviu, olha aí, ó. Foi, eu lembro que eu cheguei, eu até comentei, falei assim, Felipe, parece que Deus não fala comigo. Eu chorei aquele dia com Deus todinho. Eu falei, Deus, não me deixa subir. Não me deixa subir, eu não quero contar a história, eu quero falar. Era muito corajosa, mas quando eu fui pregar, eu ficava, tô suando, eu tô nervosa, eu não consegui, não foi dormir muito tarde. Postou até o stories lá, era tarde da noite, falou, não vem nada, não vem nem nada. Nem lavei o cabelo, eu tava desesperada, eu ficava, meu Deus do céu. Eu lembro que eu chorei, eu falei, Deus, se não for, falei assim... eu disse, eu quero responder, eu quero ser resposta. Não deixa eu subir pra colocar dúvida. Não deixa. Eu lembro quando eu subi naquele púlpito, parecia que o Espírito Santo veio e me consumiu. E aquilo que eu preguei, eu falei assim, foi um resumo sobre a família, que é o centro de tudo, né? E ali foi, eu falo que foi uma das minhas experiências mais malucas, assim, com Deus.
Porque, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha preparado, todo aquele período de oração que eu tava fazendo, porque a gente tem necessidade de sentir. A gente precisa sentir, a gente precisa... Tem concreto, né? Tipo, sentir um arrepio orando, chorar, sentir alguma coisa. Não, Deus me trazia muita racionalidade. Muita racionalidade. Eu falava, gente, não é possível. Eu falei, o que tá acontecendo aqui comigo? Muito me fazendo compreender de uma maneira muito racional. Sim. Gabriela, é isso. Esse é o caminho. E quando eu subi naquele altar pra ministrar, eu não tinha dimensão daquilo que Deus ia fazer. Eu falo, até hoje a gente escuta testemunho, eu ouvi aquilo dali, eu não desisti da minha família. Olha isso, glória a Deus. Então, assim, eu entendi. E uma das coisas que eu escuto e vejo, né? O Igor tá aqui, tô olhando até pra ele. Uma das coisas que a gente tem visto, e aí depois, porque nesse dia que a Gabi ministrou aqui no Dia com Deus, depois você pode procurar e assistir, tá no nosso canal também, da Pioneira. Deus, né, por direção do nosso pastor, ordenou eles ao ministério para que pudesse exercer ali e consagrando eles, né? E ali vieram várias falas, né? Tipo, como? Porque eles e que experiência que eles têm. Que experiência que eles têm de ser ordenados, né? A evangelista, a missionária. Por que eles? E aí eu ouvi, pessoas vieram, né? Mas eles são tão improváveis. Ninguém na família vem, não é uma consequência, né? Os pais dela e os pais dele não são pastores. O porquê Deus fez isso? E eu lembro da fala do nosso pastor, que ele falou que o que Deus fala, ele não questiona e ele faz, né? E mais uma vez, com o chamado de vocês, com o ministério, e não por conta do título, porque vocês já exerciam e já exercem, né, com outros casais mais novos, a gente vê isso, as pessoas olham e falam, mas que improváveis. Como ela conseguiu, como ele conseguiu chegar nesse patamar. Então, assim, a gente vê que adolescente, o Senhor separou e falou assim, improvável não vai gerar, dá um casamento, faz gerar e chama para um ministério com improvável. E assim, como que foi isso, assimilar você? Eu lembro que passou a semana e falou, não tô acreditando, como que Deus faz? Né? E assim, são pessoas que não vivem aqui, teoricamente moram no Guarujá e o Senhor... achou. Como que é isso? Ser mais um improvável ministerialmente. É a maior loucura, porque eu falo, gente, a menina mais rebelde da igreja, que eu era muito problemática. Ela me adolescente, eu fui muito, meu Deus, os pastores que passaram, me perdoem em nome de Jesus. Valeu a pena não desistir. Né? E um baterista. Era um baterista que tocava, não tinha um histórico familiar bom, algo bom de sair dali. Então, foi dois improváveis que estavam juntos ali. E assim, que só falam, Deus, a gente só quer ser resposta. E, pô, então tá bom, aceito aí a oração. Aí eu já tomei a dimensão disso, só a resposta. Então, assim... Nunca foi algo que eu almejei. Eu sempre falei assim, eu falei, Deus, eu sei que eu não preciso de uma ordenança para ser aquilo que o Senhor já declarou sobre mim. Né? Então, antes da ordenança, o Senhor já declarou dentro da minha mãe o que eu era, o que meu casamento é, o que eu e o Igor nós somos. Então, a gente vai exercer isso. Né? Mas ali, acho que Deus fez tudo isso para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Porque somos, de fato, improváveis. Não tenho... ninguém, indicações, família. Se é filha de um grande pregador, de um grande pastor, não. Sim. Sou filha de uma mulher de muita fé, de um homem de fé, sabe? Que viveu um grande caos. A terra dos improváveis é a nossa terra. O Senhor fazendo isso. Mais uma vez, e Deus, eu falo que não importa onde a gente está, Deus sempre está nos vendo. Eu creio nisso. O nosso nome vai ecoar. Eu não preciso que ninguém leve. Né? Eu não preciso que ninguém leve. Os céus faz ecoar esse nome, né? Uma das coisas que a gente tava em casa conversando e vim pra cá, né? Falei, separei alguns presentes e eu quero... A gente já tá caminhando para 1 hora de podcast. Olha, tô aprendendo a conversar bastante, Senhor. Gabriela fala pouco. Esse livro aqui, da pastora Cláudia Guimarães, é um livro em qual nós já conhecemos a pastora Cláudia, mandar um abraço para ela, se chama Mulheres Geradoras de Vida, né? Enquanto uma sociedade que a gente vive e que muitas mulheres, infelizmente não quer gerar, e as que geram querem tirar a vida, né? A pastora Cláudia escreve sobre isso, que o ministério começa dentro do ventre, né? E é um presente da pastora Cláudia para Gabriela, que gosta de ler. Tenho certeza
que ela vai já tirar umas 5 pregações ali desse livro. Eu posto no Instagram Já também. posto no Instagram. O bom que assim, ó, daqui até o João nascer vai ser o livro de cabeceira dela. E a Gabi tem se levantado como uma voz nessa geração para mulheres, para que sejam geradoras de vidas, né? Enquanto as mulheres não acreditam no casamento, enquanto as mulheres não acreditam em gerar e se empoderam de qualquer outros movimentos ou ideologia. A Gabi tem se levantado nessa geração e já ministrou isso entre as crianças, entre os jovens adolescentes, dizendo, ó, eu não preciso, né, desse movimento. Como que é ser uma voz que anda numa contramão e que a sociedade tem pregado muito e você tem encontrado em Cristo esse empoderamento das mulheres? Eu acho que eu já fui o reverso, né? Ah, já? Já. Essa parte eu não sabia, conte-nos mais. Como que foi isso? Já fui o reverso. Sempre levantei uma bandeira, me achava mulher forte, que não sei o quê, precisa de ninguém. A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Já passou por você, literalmente. Já, literalmente. Mas eu falo, quando a gente conhece a Cristo, a gente começa a entender algumas coisas, a gente começa a perceber que a gente não precisa de outras coisas, né? Que Cristo é suficiente. E eu falo que o maior empoderamento é uma fé viva. Sim. Esse é o maior empoderamento que a gente pode ter. E nós, como mulheres, precisamos entender o privilégio que Deus nos entregou. De família e de gerar, principalmente. Eu, nesse processo da gestação, eu falo pro Igor, assim, pra mim é impossível alguém que não crê depois da gestação continuar não crendo. É impossível, porque... Te aproxima de Deus. Aproxima de Deus, sabe? E por isso que a gente vê que Satanás, ele tem... bombardeado de uma maneira muito direta em relação a isso, né? A gente vê, não quero casar, quero ter a minha vida, quero estudar, enfim, como se isso fosse uma pausa, um ponto final na minha... Mas eu falo que isso é o início. Sim. Isso é o início. E eu falo que a gestação, ela te leva para um lugar muito mais profundo em Deus. Eu falo que eu fui muito inconstante durante toda a minha vida. Então, tinha aquele momento que eu tava bem, do nada... bem, né? E quando você começa a gerar, você não tem esse período, né? O ventre, por mais que você... um dia que eu não quero fazer nada, ele vai continuar ali. Trabalhando em favor da criança. Vai continuar ali formando os órgãos, formando tudo que precisa ser formado. Vai continuar sendo gerado. E isso eu aprendi. Eu falei, o meu dia mal também algo vai estar acontecendo. Entendeu? Então, assim, gerar, sem dúvidas, é um privilégio onde Deus manifesta de uma maneira muito clara. Muito clara mesmo a soberania dele. Você contempla de uma maneira surreal. Cada movimento, tudo. E não gerar por gerar, né? Gerar com propósito é melhor ainda. Né? Igual eu ficava, Deus, como eu vou criar? Eu queria ler livro, queria fazer um monte de coisa, vai ser assim, assado. Tudo ao mesmo tempo. Até que eu falei assim, não. Falei, Deus, como o Senhor quer que eu crie o João? Qual a maneira que eu devo criar ele? O melhor manual é o Cristo. É isso? Sabe? Falei, Deus, qual é a melhor? Falei, existem muitos livros muito bons que vão nos ajudar. Isso é fato, isso não anula. Sim. Mas mais do que isso, existe aquilo que Deus está dizendo, eu quero que você crie ele assim. Porque Deus, mais do que ninguém, sabe pra que ele chamou ele. Eu não sei. Que ele é uma resposta, ele é. Mas a minha oração, a gente tá num propósito de oração com nossos amigos. Nesse tempo que tem uma amiga minha que estamos grávida, e a gente tem orado nesse tempo para que a hora do parto Deus seja um parto qualquer. Não seja. A gente é maluco. Olha, não seja um parto. As perigosas que ela faz. Deus, que não seja um parto qualquer. A gente quer que as enfermeiras sejam tocadas, que elas também te contemplem. A gente quer que os médicos também te contemplem em todo momento. A gente quer que eles te vejam, sabe? E a gente caminha sobre isso. E eu já tive nesse lugar de que... casar, sabe? Ter filhos, sabe? Não. Olha isso. Não, vou viver, vou estudar, eu posso fazer tudo isso, sabe? Nada disso impede. Mas, mais do que isso, é aquilo que eu tenho deixado. A faculdade vai ficar, um bom emprego vai ficar, uma herança vai ficar. Mas qual legado que eu vou deixar? Sabe? O que eu vou deixar plantado nessa terra que vai marcar. E quando eu falo marcar, não é marcar a Gabriela. Não, é Cristo. É isso. É Cristo. Eu não quero morrer que eu seja lembrado, não. Eu quero que ele seja lembrado. Que meus filhos, que as pessoas olhem para os meus filhos, que serão muitos. Amém. Glória, Jesus ajuda o Olhem para os meus filhos e assim, conseguem contemplar Cristo. Mas de onde vem essa fonte? Sabe? Porque é isso. É o legado. E a gente vive um tempo que a última coisa que querem se deixar é legado.
ligados, né? Uma semente aqui e eu quero deixar muitas. Ó, tá aí, essas orações perigosas. Gabi é uma prova de que o céu escuta isso. Gabi, estamos caminhando aí pro fim do nosso podcast. Cadê o A? Nem o estúdio fez o A, tá vendo, gente? Mas eu acho que depois o nosso editor coloca o A. Mas, gente, a gente tem uma liberdade de conversar e trazer histórias que edifiquem, né? E a história do Igor, da Gabi, eu tenho certeza que, assim como edifica os amigos que estão perto, vai edificar outras pessoas. E a gente faz a parte 2 depois com a Gabi, com o João, com a família completa aqui. Mas, Gabi, eu quero usar essa sua voz profética para essa geração, que você termine, né, esse nosso podcast. Antes disso, isso aqui é a lembrancinha, a primeira Bíblia do João. Espero que seja a primeira. Eu demorei tanto para entregar, para que vocês possam já ler ainda nesses últimos dias aí dentro do ventre pro João, o Igor, e você possa ler pro João. Mas eu quero que você termine esse podcast orando para que as pessoas que estão no silêncio de Deus, principalmente as mulheres, né, sem esperança de um casamento, sem esperança de uma vida ou de gerar, ou às vezes do silêncio do luto, né, que você é uma prova viva de que no silêncio Deus ele está trabalhando e não há nada. Essa frase me tocou. Não há nada tão vergonhoso que Deus possa ressignificar. Às vezes essa dor, esse luto, às vezes uma separação, às vezes uma perda, às vezes um sonho não realizado pode estar trazendo traumas e paralisando pessoas. Mas eu creio que nós vamos interceder por essas pessoas, por essas mulheres, né, sejam homens ou mulheres, e que Deus vai ressignificar essa dor. E nada melhor do que alguém que vivenciou isso na íntegra em toda a sua história até aqui. Você pode fazer essa oração? Claro. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos por esse tempo e eu quero te pedir que o Senhor venha com teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um que está assistindo. Nós entendemos que não há acaso, mas há alinhamento, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor possa trazer clareza, Senhor, na vida de todos aqueles que estão assistindo, Pai, esse podcast, de entender, Senhor, que o Senhor é um Deus, Senhor, que traz sentido, Senhor, para aquilo que não tem sentido. Tu és um Deus, Senhor, que a tua voz ecoa em meio ao silêncio. Que nós sejamos capazes de resgatar aquilo que o Senhor já declarou sobre nós. Que nós possamos caminhar sem medo sobre aquilo que o Senhor nos disse. Mesmo que o cenário seja contrário, Senhor. Mesmo que as coisas, Senhor, pareçam improváveis, Senhor Jesus. Pai, porque Tu és um Deus, Senhor, que traz sentido para onde não tem sentido. Tu és um Deus que ressignifica tudo, Pai. Tu és um Deus, Senhor, que pega aquele lugar de vergonha, Senhor, e traz sobre nós um ambiente onde o Senhor será glorificado. E eu peço, Senhor, que o teu Espírito venha sobre a vida dos meus irmãos. Capazes, Senhor, de fazer com que eles vejam e contemplem, Senhor, que a tua mão está estendida, que o teu cuidado, Senhor, está sobre eles, Senhor Jesus. Ainda que nossos olhos humanos sejam incapazes de ver qualquer agitação no mar, qualquer mudança, Senhor, o Senhor está, Senhor, no profundo mar se movendo. Ainda, Senhor, que haja um silêncio que ecoa em nós. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender o tempo que estamos vivenciando, Senhor. Que nós possamos permanecer crendo, Senhor, sobre aquilo que o Senhor já nos disse. Que nós possamos permanecer, Senhor, onde o Senhor nos plantou. Pai, eu peço que o Senhor venha com graça e sabedoria, fortalecendo nossos pés, Senhor, avivando cada vez a nossa fé, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, sobre nós, Senhor Jesus, com um grande temor e misericórdia, Senhor, nos fazendo contemplar, Senhor, a Tua mão sobre nós, nos fazendo entender, Senhor, que aquilo que está conosco é muito maior do que está contra nós. E eu te peço, Senhor, e eu quero declarar, Pai, como o Senhor tem feito nesses últimos dias, Senhor, Pai, que esse ano de 2026 será um ano, Senhor, de muitas mulheres gerando, Senhor. Pai, que mulheres inférteis, Senhor, terão, Senhor, o privilégio de gerar e carregar, Pai. Porque o Senhor tem levado neste tempo, Senhor, levantado neste tempo uma nova geração, uma nova voz, Senhor. Se falta compreensão, faça elas entender, Senhor, que mais do que satisfação de ser mãe, o Senhor tem nos chamado para gerar com propósito, Senhor. Pai, eu te peço no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém.